Servir a Deus vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Eu acredito que quando nós entendemos a soberania de Deus e que Deus faz tudo o que Ele quer, quando entendemos a depravação humana, ou seja, o homem é pecador, nasce pecador, somos por natureza pecadores. Talvez quando entendemos essas duas coisas, que somos pecadores e que Deus é soberano, um tema que seja difícil a gente tratar, que se torna difícil tratarmos, é justamente esse tema de como vale a pena servir a Deus. Porque quando falamos isso, que servir a Deus vale a pena, naturalmente temos a tendência de imaginar o seguinte, que se nós fizermos tudo direitinho, então o Senhor vai olhar para nós e nos recompensar por nossas boas obras. E quando falamos disso, a tendência é ignorarmos então a soberania de Deus, e a pecaminosidade humana. Mas todas essas coisas são verdades. É verdade que Deus é soberano, é verdade que somos pecadores, também é verdade que temos que nos esforçar para fazermos boas obras, praticarmos boas obras, e o Senhor se agrada sim das nossas boas obras. Todas essas coisas são verdadeiras e talvez não seja fácil de encaixar tudo na mesma cabeça, mas isso é um problema nosso. Nós é que temos que nos virar para entendermos essas verdades bíblicas, e encaixá-las dentro da nossa compreensão. Bom, o texto que nós estamos lendo hoje, que é o texto do segundo livro de Samuel, capítulo 22 e 23, principalmente o capítulo 22, traz uma grande poesia do rei Davi, uma bela canção de Davi. Mais uma vez, uma poesia de Davi que influencia músicas da nossa geração, que quem é Deus senão o Senhor, quem é rochedo senão o nosso Deus, persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei, lembra dessas músicas? Esse texto é o texto que traz essas afirmações do rei Davi, quando o Senhor livra Davi dos seus inimigos. Aqui nesse texto, Davi desenha quem é esse Deus forte, poderoso, magnífico. Eu clamei na angústia e ele lá do seu santuário me ouviu. E ele veio. E Davi desenha essa vinda do Senhor como uma cena de um filme de ação, de uma mega produção de ação. Um Deus que vem e consigo vestido de um manto de escuridão, ou seja, tempestades e raios, trovoadas. Ele vem, assopra e aparece o fundo dos mares. Ele revela os alicerces da terra. É uma coisa assim inimaginável, que força e poder é esse desse Deus majestoso. Depois de falar desse Deus grandioso, majestoso, poderoso, Davi fala o seguinte: esse Deus gosta de mim, esse Deus me abençoa. Mas esse Deus não gosta de todo mundo, porque existem pessoas maldosas que Deus pune. Os olhos de Deus observam os orgulhosos e humilha. Esse Deus observa os orgulhosos, os maldosos e não trata com bondade. Para aqueles que são perversos, ele é astuto. Mas quando, ao invés de ser perverso, a pessoa é humilde, esse Deus exalta. Então Deus gosta da humildade e não gosta da perversidade. Esse Deus gosta de pessoas que obedecem e não gosta de pessoas que o desobedecem. Então, servir a Deus vale a pena, obedecer ao Senhor vale a pena. E o Senhor olha assim para a forma como eu e você o obedecemos. E quando nós entendemos isso, não quer dizer que nós estamos excluindo aqui da bênção e maldição a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a predestinação de Deus. Não, a soberania de Deus permanece. Mas justamente por Deus ter nos escolhido como povo dele, nós podemos reagir positivamente à palavra dele e obedecer. Sem a presença dele na nossa vida, nós nunca obedeceríamos. Sem a bênção de Deus na sua vida, você não obedeceria. Então você só pode obedecer porque existe Espírito de Deus dentro de você. E quando você obedece, você revela que existe vida dele dentro de você. E o Senhor se agrada sim disso. E o Senhor recompensa sim essa bondade que é fruto da presença dele.
o Senhor abençoa os seus filhos. Quando eu e você lemos bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, o Salmo 23, né? Por que nós temos certeza disso? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é derramada sobre as nossas vidas e dura para sempre. E o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor que abençoa os seus filhos. Ele é esse Deus forte, poderoso, majestoso. Deus que dá o pagamento aos maldosos, segundo a sua astúcia, né? Segundo a sua perversidade, a perversidade e astúcia dos maldosos, o Senhor se mostra astuto para com eles, o Senhor os pune, mas o Senhor abençoa e se agrada. Olha as palavras que Davi fala aqui, olha. Ele me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa da minha inocência, me restaurou. Eu cumpri todos os estatutos, guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de Deus para seguir o mal, nunca abandonei os seus decretos, sou inculpável diante de Deus. Eu me guardei do pecado. E de novo, o Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu a minha inocência, aos fiéis te mostra fiel, aos íntegros mostra integridade, aos puros te mostras puro. Isso era verdade nos dias de Davi e isso é verdade até hoje. Então, se você tem ouvido a voz do Senhor, se você reconhece que Ele é o seu mestre, o seu guia, se você sabe que Ele é forte, poderoso, como Davi sabe, se você sabe que Ele é soberano, então obedeça ao Senhor. Olhe para os mandamentos bíblicos e se esforce para obedecê-lo. Logicamente, você só conseguirá se o Senhor te der essa força, mas peça essa força. E tendo vida do Senhor em você, se esforce para cumprir o que o seu mestre, aquele que é o autor da vida, te manda cumprir. Faça isso que Davi está fazendo aqui. Ó. Cumpri todos os seus estatutos. Nunca abandonei os seus decretos. Você sabe o que Jesus manda fazer? Faça. Se esforce para ser achado diante de Deus, como Davi fala aqui, inculpável. Se guarde do pecado. Se guarde. Você sabe o nome de todos os pecados. Sai longe, para longe deles. Se guarde deles. E pratique toda a justiça de Deus. Cumpra todos os mandamentos de Jesus. O Senhor, soberano, eterno, Ele te abençoará. O Senhor se mostrará justo e fiel. O Senhor é fiel ao que Ele mesmo disse. E quando Ele diz que Ele quer que os filhos dele andem iguais a Ele, né, se pareçam com Ele, e que Ele está conosco, então Ele está conosco. Ele está com você. É Ele que te dá força para obedecer, é Ele que te sustenta no caminho, é Ele que recompensa os seus atos, porque Ele é bom. Confie na bondade de Deus, confie na graça de Deus, confie na misericórdia de Deus e se esforce com todas as suas forças para amar o Senhor acima de todas as coisas e obedecer todos os mandamentos de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça para que você o siga de perto. Foi uma bênção ler mais esse trecho da Bíblia com você e peço a Deus que a gente consiga continuar aqui lendo a Bíblia 365 todos os dias. Se Deus quiser, chegaremos ao final da nossa empreitada, hein? Deus te guarde. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.